Quem quer ser abençoado por Deus aí, diga amém. Onde fica a 1 Reis? Você tem ali no início da Bíblia Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis. 1 Reis, capítulo 19. Amém? Todos acharam aí, em nome de Jesus? Podemos ler? E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou, e, para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que, então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou, e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Amém, pessoal? Coloca a mão no coração, vamos fazer uma oração. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos ao Senhor agora e pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Vem falar ao nosso coração, abre o nosso entendimento. Eu tenho certeza que o Senhor não permite que nenhuma palavra venha sobre esse altar, a não ser para abençoar o teu povo. Que esta palavra nos faça crescer, que essa palavra aumente o nosso entendimento e o nosso conhecimento. Assim nós oramos, te louvamos e te exaltamos. Diga graças a Deus. Todos nós conhecemos a história de Elias. O povo de Israel havia se desviado dos caminhos do Senhor. Acabe, que é da descendência de Israel, era o rei, se casou com uma bruxa chamada Jezabel. Jezabel trouxe muitos e muitos profetas de Baal para Israel, e esses profetas começaram a contaminar o povo. Nós conhecemos a história. E um dia, lá no Monte Carmelo, o profeta Elias lançou um desafio. Ele falou que o Deus que fizesse fogo descer do céu, esse seria o verdadeiro Deus. E nós conhecemos a história. Os profetas de Baal clamaram desde de manhã até a tarde, nada aconteceu. E Elias, apenas numa oração, o fogo desceu, consumiu o holocausto, e o povo começou a gritar: só o Senhor é Deus. O povo voltou para Deus. E ali Elias, agora muito usado por Deus, nós temos que ter cuidado com isso. A Bíblia diz que Jezabel fica sabendo que ele matou os profetas de Baal, e os de Azerá também, e ela agora diz que vai matar Elias. E o Elias agora foge da presença dela para escapar com vida. Ele foge para se esconder, até aí tudo bem. Só que ele não orou antes de fazer isso. E ele agora segue um caminho que não é o caminho de Deus. Ele trilha um plano que não é o plano de Deus para ele. Ele trilha um plano do seu próprio coração. E aí onde nós temos que ter cuidado. Não é porque Deus me usou grandemente ontem, não é porque Deus me deu uma grande vitória ontem, que agora tudo que eu faço por conta própria está na direção de Deus. Não. Cada passo que nós formos dar, nós temos que consultar ao Senhor. E é sobre isso que eu quero falar hoje, versículo 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido, em outras palavras, você vai para longe. Você vai para longe, Elias. Vê-se que Elias está muito esgotado fisicamente, mentalmente e também espiritualmente. Dá para ver que Elias está esgotado. Dá para ver que Elias está cansado. Ele se deitou debaixo do zimbro e ele pediu em seu ânimo a morte. Mas Deus, que é misericordioso, mandou o anjo trouxe pão, trouxe água, falou: come, recobre as suas forças, porque o caminho que você vai trilhar agora é muito longo. Mas sabe o que eu aprendo?
O anjo disse para ele que o caminho seria muito comprido, mas não disse qual seria o caminho. Aí eu me lembro do que eu preguei há uns dias atrás sobre Abraão. Deus disse para Abraão que ia dar um filho para ele. Deus só não falou se era com a esposa ou com a serva. Quem lembra quando eu preguei aqui? E o Abraão não orou. A esposa falou: Abraão, meu costume das mulheres já passou, minha idade já passou. Está ali a minha serva H, deita-te com ela. E o Abraão nem sequer orou a Deus para perguntar se aquele era o plano de Deus. Já foi se deitando com a serva e o problema todo nós já conhecemos. O anjo disse: come, bebe, porque muito comprido te será o caminho. Só que o anjo não disse qual era o caminho. E o que o Elias tinha que ter feito? Orado a Deus. Deus, qual é o caminho? Para onde eu devo ir? Que caminho eu devo trilhar? Para onde o Senhor quer que eu vá? Quem está entendendo? Versículo 8, lê comigo. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Horebe é o mesmo monte Sinai, né? Uns chamam de monte Horebe, outros chamam de monte Sinai. Ele caminha 40 dias e 40 noites. Uma distância muito longa ele percorreu. E ele vai até o monte Sinai, até o monte Horebe. Porém, olha o que vai acontecer. 9. E ali entrou numa caverna e passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Em outras palavras, o que você está fazendo aqui? Quem te mandou vir para cá? Eu te mandei vir para o Sinai? Quem está entendendo? O camarada caminha 40 dias, 40 noites, agora ele chega lá em cima do monte Sinai, e Deus falou: o que você está fazendo aqui? Quem mandou você vir para esse emprego? Quem mandou você casar com essa pessoa? Quem mandou você comprar isso? Quem mandou você vender? Quem mandou você mudar de cidade? Está começando a entender? Cuidado, para você não trilhar o seu próprio plano, e amanhã Deus falar: mas quem mandou você vir para cá? Quem mandou você comprar isso? Oh Deus, eu não estou conseguindo pagar. Quem mandou você comprar? Eu mandei? Quem mandou você casar? Oh Deus, eu mandei você casar com essa pessoa? Quem está entendendo? Está cheio de pessoas que são de Deus. Elias era de Deus, quem está entendendo? Não estou dizendo que Elias não é de Deus, Elias é um santo homem de Deus. Só que ele não pediu a direção de Deus. O anjo trouxe o pão, trouxe a água, ele comeu, bebeu. E ele falou: come e bebe, porque muito comprido te será o caminho. Quer dizer, você tem uma longa jornada pela frente. Mas não falou qual era a jornada. Nós temos que aprender a buscar a direção de Deus para tudo. Veja, ele comeu, se fortaleceu e, por conta própria, foi para o monte Horebe, sem nem sequer perguntar se aquele era o plano de Deus. Está cheio de pessoas que estão subindo montes. Irmãos, eu não fui para o Monte Sinai, mas o pastor Guilherme, na época, o pastor Rodrigo Lopes, muitos outros pastores foram. Diz que é uma subida de mais, parece que é 9 horas de subida. Você imagina, 9 horas. Ontem eu fui no montezinho ali no centro de Neves, aí eu e o Dave levando uns coisas para queimar, algumas coisas num balde. Gente, a cada 15 metros a gente parava. Você imagina um monte que você sobe 9 horas. Aí diz que alguns pastores lá com dinheirinho, ficam uns árabes lá oferecendo camelos, né? Aí você paga um X, uma quantidade lá, e você sobe no camelo. Muitos subiam de camelo que não aguentava. 9 horas para você subir. O que tem de pessoas que têm trilhado uma caminhada gigantesca, fazendo algo, e aí quando chega no topo, quando termina a conclusão ali, vê que não era aquilo que Deus queria. Orar faz toda a diferença. Perguntar a Deus qual é o plano dele faz toda a diferença. Eu falava aqui há uns dias atrás, tem pessoas que gastam o dia inteiro batendo perna atrás de emprego, vai para um lado, vai para o outro, não arruma nada. Se gastasse 1 horinha de joelhos aos pés do Senhor: Senhor, onde está a porta de emprego que o Senhor já abriu para mim? Porque a tua palavra diz: eis que tenho posto diante de ti sempre uma porta aberta. Onde está essa porta, Senhor?
Se as pessoas gastassem mais tempo aos pés do Senhor, de joelhos, buscando o seu plano, buscando a sua direção, perderiam menos tempo. Quem está entendendo até aqui? Deus espera que antes de tomarmos qualquer decisão, busquemos o plano dele. Por favor, não compre sem antes orar. Não venda sem antes orar. Não inicie um namoro, não inicie um noivado, um casamento sem antes pedir a direção de Deus. Eu vou largar tudo aqui, vou voltar para o interior. Não faça isso. Primeiro ore, e quando orar, dê tempo para Deus te dar a resposta. Porque a resposta não vem no nosso tempo, a resposta vem no tempo dele. A resposta pode vir numa pregação, numa conversa, num louvor, dormindo, num sonho. Quem está entendendo? Irmãos, Deus quer guiar cada passo nosso. Se você tem dado com os burros na água, se você tem quebrado a cara com alguma coisa, é porque está faltando você pedir a direção de Deus. Ele fez um grande esforço, caminhando 40 dias e 40 noites à toa, tudo porque não orou, buscando o plano de Deus. Quantas pessoas estão se matando, quebrando a cabeça, estão fazendo sacrifícios à toa, porque não buscam o plano de Deus. Mas por que deu errado? Porque você não orou. Orei, então você não esperou a resposta. Esperei, então quando ela chegou você não seguiu. Porque Deus não erra, quem erra somos nós. Nós erramos, Deus não erra. Fala para a pessoa do lado, diga: Deus não erra. Quem erra somos nós, meus irmãos. Deus não erra. Versículo 9, vamos ler. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei... Olha o que ele diz para Deus: mataram todos os profetas, só sobrou eu, Senhor, e eu sou muito zeloso do Senhor. Ele está se autoelogiando, cuidado com isso, autoelogio, cuidado com isso, tá? E buscam minha vida para me tirarem. O que Elias está querendo dizer é o seguinte: eu sou o último dos profetas, e se me matarem, não haverá mais quem pregue a palavra do Senhor. Senhor, eu estou fugindo, sabe por quê? Porque já mataram todos, só sobrou eu. Guarda isso daqui, só sobrou eu. E se me matarem, o que vai ser da tua palavra? Quem vai pregar o teu evangelho? Não tem mais ninguém, só tem eu, Senhor. Elias estava agindo por conta própria, tirando suas próprias conclusões, sem consultar antes a Deus. Olha o versículo 11. E ele lhe disse: sai para fora, e põe-te neste monte, perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes, e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, diga comigo, uma voz mansa. Tem gente que está querendo ouvir a voz de Deus, mas acha que Deus vai falar no terremoto, vai falar na ventania, vai falar de uma forma esplêndida. Como é que Deus estava falando? Uma voz mansa. Hoje Deus nos fala pelo Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo foi comparado com a pomba. Você já viu o canto de uma pomba? Se uma pomba caminhar aqui entre nós e nós não prestarmos atenção, nós nem vamos perceber ela, porque ela é mansinha. Às vezes Deus fala, só que a voz de Deus é mansa, é suave, e Ele fala por sentimentos aqui dentro do coração. É um sentimento que vem, e você tem que estar bem sensível. Por isso que nós precisamos jejuar. Quando nós jejuamos, nós ficamos mais sensíveis. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Isso, deixa a titia ali levar o bebezinho, né? Ela já é vovó, né? A irmã Kelly tem jeito aí, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Isso. Então Deus estava
na voz mansa e tranquila, nem no fogo, nem no terremoto, nem na ventania. Amém, pessoal? 13. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele a voz que dizia, já é a segunda vez, Elias, que fazes aqui? Eu já preguei aqui uma vez, e eu aprendi isso e nunca mais esqueci. Deus gosta de falar uma única vez conosco. Se Deus falar a segunda vez, é porque é muito importante o que Ele está falando. Se Ele falar a terceira, é porque Ele já está irritado. Não deixe Deus te cobrar a mesma coisa 3 vezes. Não deixe Deus te corrigir 3 vezes, que na primeira vez você já mude. Quem está entendendo? Que não seja necessário Deus falar com você 2 vezes. Essa é a segunda vez. Que fazes aqui, Elias? O que eu aprendo? O Senhor nosso Deus gosta de falar pouco e ser compreendido. Ele já havia feito essa mesma pergunta para Elias uma vez. Amém, pessoal? Quando ele perguntou a Elias o que ele estava fazendo ali, isso era um sinal de desaprovação. O que em seguida, Elias já deveria ter dado meia volta e ido embora para o lugar de onde tinha vindo. Quando Deus perguntou a primeira vez, o que você está fazendo aqui, Elias? Se Deus está perguntando o que eu estou fazendo aqui, talvez eu não deveria ter vindo para cá, já deveria ter dado meia volta. O que você está fazendo aqui com essas companhias? O que você está fazendo aqui com essa mulher que é adúltera? Você é uma mulher santa da igreja, uma mulher fiel, o que você quer de amizade com uma mulher adúltera? Quem está entendendo? Mas é minha amiga de infância, mas acabou o vínculo. Que comunhão há entre a luz e as trevas? Que comunhão há entre o crente e o incrédulo? Não é porque o incrédulo faz que eu também vou fazer, eu sou luz, eu sou templo do Espírito Santo. O que você está fazendo aqui? Na primeira vez ele já tinha que ter dado meia volta, mas Deus teve que falar a segunda vez. Deus passou ali no vento, passou ali o terremoto, passou ali o fogo, Deus não estava, Deus estava na voz mansa e suave. Elias caminhou 40 dias e 40 noites, quando na verdade ele só precisava ter orado a Deus para ter uma direção. Quem está entendendo até aqui? Pergunta para o irmão do lado, está entendendo alguma coisa? Está dando para entender? Diga glória a Deus. Só lê comigo aqui nas telinhas, olha o que diz 1 Samuel 15, 22, vamos ler? Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à sua palavra, à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Às vezes é melhor você fazer uma oração para saber a vontade de Deus, do que fazer uma penitência, fazer um sacrifício. Busque a vontade de Deus. Ele prefere que você obedeça do que você fique fazendo loucura, se sacrificando. O obedecer é melhor do que o sacrificar. Versículo 23 ainda de 1 Samuel 15. Porque a rebelião, o que é rebelião? É uma pessoa que faz tudo ao contrário do que é pedido. Você pede para ela, faz assim, ela vai lá e faz diferente. O pai e a mãe diz, não vai por aquele caminho, não anda com aquela pessoa, não faça isso. Mas o filho vai lá e faz tudo diferente. O nome disso é rebeldia, que vem de rebelião. Então, porque a rebelião é como pecado. Eu gosto muito disso. A pessoa que é rebelde, diante de Deus, ela é como feiticeiro. Se você está sendo rebelde para com Deus, para com o patrão, para com o pai, para com a mãe, para com o marido, para com a esposa, se você está sendo rebelde, você, diante de Deus, está agindo igualzinho a um feiticeiro. Deus abençoa os feiticeiros? Ele também não abençoa os rebeldes. Porque a rebelião, a rebeldia é como pecado de feitiçaria. E o porfiar, o que é porfiar? Disputar, discutir. Eu quero do meu jeito. Não, tem que ser assim. Um filho nunca discute com a vontade do pai nem da mãe. Sim, senhor, sim, senhora. Quem está entendendo? A não ser que a vontade do pai e da mãe esteja fora da palavra de Deus. Quem está entendendo?
Quando eu me converti, meu pai queria que, a fim da força, que eu ainda fosse lá tocar o forró. Falei, não, pai, agora eu me converti. E o meu pai queria me obrigar a fazer isso. Mas como aquela vontade dele estava fora da vontade de Deus, eu não obedeci. Mas se a vontade do meu pai, a vontade da minha mãe, estiver de acordo com a vontade de Deus, nunca discuta. Quem está entendendo? Nunca discuta. Uma esposa também tem que saber ouvir o marido. O marido é o cabeça da casa. Amém, pessoal? O marido é o cabeça. Tem esposa que passa por cima da palavra do marido. Isso não é bom, não. A esposa sábia tem que andar em concordância com o marido. Assim como o membro, o obreiro, tem que ouvir a voz do pastor. Como que pode agora um obreiro, um membro, que fica discutindo com a direção que o pastor traz? Vindo de Deus. Quem está entendendo? Porque se o pastor trouxer uma direção que não é de Deus, você não é obrigado a obedecer. Mas a direção é de Deus. Você não pode porfiar. Ele disse, o porfiar é como iniquidade, a palavra iniquidade significa maldade e idolatria. Deus abençoa os maus? Deus abençoa os idólatras? Se você vive porfiando, discutindo, disputando, você diante de Deus está sendo como um idólatra. Olha o que ele diz mais. Porquanto tu rejeitaste a palavra, a direção do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Isso Samuel estava falando para quem? Para Saul. Tudo que Samuel falou, Saul fez ao contrário. Tudo que Samuel o dirigiu a fazer, Saul foi lá e fez ao contrário. E o Elias agora está fazendo o contrário. Ou melhor, nem buscou a direção de Deus, né? Ele não buscou a direção. Olha o que o Espírito Santo me ensinava. Toda pessoa que rejeita a direção de Deus, não buscando a sua instrução, terminará por ser substituída. Toda pessoa que rejeita a direção de Deus, se eu como pastor nessa igreja rejeitar a direção de Deus, ele vai me tirar e vai pôr outro no meu lugar. Se um obreiro, líder de escolinha, líder de louvor, líder de jovem, rejeitar a direção de Deus, daqui a pouquinho Deus vai pôr outro no lugar. A pessoa pode achar que é o pastor, não é o pastor, é Deus. Quem trocou Saul por Davi, quem foi? Foi Deus. Se você continuar insistindo em não fazer a vontade de Deus para a sua vida, continuar insistindo nesse vício, insistindo nesse mau costume, rejeitando a direção de Deus, continuar rejeitando o batismo, continuar rejeitando o aceitar a Jesus, daqui a pouquinho a gente vai te procurar aqui e não vai mais te achar. A Bíblia diz que o que usa de engano não ficará dentro da minha casa, não fica. Então toda pessoa que rejeita a direção de Deus, não buscando a sua instrução ou não seguindo a sua instrução, terminará por ser substituída. É o que vai acontecer com Elias. Versículo 14. E ele disse, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor. Ele está se autoelogiando. Eu sou tal, eu sou o melhor obreiro, sou a melhor obreira, não tem ninguém melhor do que eu aqui. Eu sou o melhor pastor, eu sou o pastor que melhor cuida da igreja, eu sou o pastor que mais evangeliza. Quando você encontrar alguém se elogiando assim, pode crer que daqui a pouquinho vai cair. Deus odeia isso. O nome disso é orgulho, soberba. Amém, pessoal? Olha o que Elias diz. E ele disse, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto. Todo mundo te abandonou, Senhor. Derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só sobrou eu, Senhor. Eu sou o único que permanece fiel. Todo mundo se desviou, só ficou eu. Cuidado. Quando tudo gira em torno do eu, do seu eu, cuidado que você já está se desviando. Quando você começa a achar que só você está certo, só você é correto, só você é esforçado, só você é capacitado, só você tem capacidade de cuidar daquilo, você já está se desviando. Ele diz aqui, e eu fiquei só e buscam a minha vida. Isso é a segunda vez que ele está falando isso para Deus, tá? Elias havia criado um particular conceito acerca de si mesmo. Ele estava agindo de forma autossuficiente e deixando de lado a palavra de Deus. Amém, pessoal?
Elias estava se tornando autossuficiente. Eu mesmo trilho os meus caminhos, eu faço o que eu acho certo, eu tomo as minhas decisões, eu não preciso da opinião do pastor, eu não preciso do conselho do pastor, não preciso do conselho do meu pai, não preciso do conselho da minha mãe, não preciso do conselho do meu marido, nem da minha esposa, eu não preciso da opinião do meu patrão, eu faço o que dou na telha, eu faço o que me dá na telha. Se você está nessa situação, você já está se desviando. Deus já vai preparar outro, ou se não, já preparou outro para colocar no seu lugar. Está dando para entender? Cuidado quando você achar que você é insubstituível. Senhor, só ficou eu, todo mundo te abandonou. Nenhuma igreja dessa cidade presta, só a minha presta. Já está desviada essa igreja. Quando você encontrar uma igreja que diz que só ela está certa, só ela está salva, só presta a nossa igreja, pode crer que essa igreja já está se desviando. Quando você começar a achar que só você é o capaz, que só você tem a solução. Olha o que diz Provérbios capítulo 3, versículo 7. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Ele está dizendo que ser sábio aos próprios olhos é um mal. E ele está mandando você se apartar disso. Não seja sábio a teus próprios olhos. Não ache que só você está certo. Só você tem a razão. Teme ao Senhor. Aparta-te do mal. Provérbios 3, 5. Confia no Senhor de todo o teu coração. Por isso que eu tenho que buscar o plano dele, a instrução dele. Por isso que nós estamos pregando há 2 domingos sobre oração, amém? Para entrar no quarto, buscar a direção de Deus, falar com Deus. Você vê que Deus vai guiando o coração do pastor e uma pregação é a sequência da outra. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não dá muita vazão ao que você pensa, ao que você acha. Busque o plano de Deus. Não, mas eu acho que tem que ser assim. Mas vê o que Deus pensa. Vê o que Deus acha. Volta para o versículo, capítulo 19, versículo 15 agora. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Azael rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninzi, ungirás reis de Israel. E também, diga comigo, Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá. Completa aí. Será que é isso mesmo que está escrito? Ungirás profeta no teu lugar. Já basta, Elias. Você já se tornou autossuficiente. Você já está querendo seguir os seus próprios planos. Você já não me consulta mais. Você saiu do caminho, você se desviou. Não dá mais para você ser profeta. Quem é esse camarada? O grande profeta Elias. Diga para a pessoa do lado: ninguém é insubstituível. Diga: volte para o caminho. Volte para a direção de Deus. Senão ele vai te tirar do seu lugar. Vai colocar outro no seu lugar. Já basta, Elias. Já basta. Na primeira vez que eu perguntei: o que você está fazendo aqui, Elias? Se você tivesse me obedecendo, você já teria voltado para trás. Mas você está fazendo a sua própria vontade. E você permaneceu aqui. E eu te perguntei a segunda vez: o que você está fazendo aqui, Elias? E mesmo assim você não voltou para trás. Deus está falando com a pessoa não obedece. Deus está dizendo: isso aqui é errado, sai desse caminho, não faça isso. Eu não quero que você faça isso. Mas a pessoa insiste com aquele vício. Insiste com aquele namoro, né? Que já tem coisas erradas antes do casamento. A pessoa insiste em vender aquilo que Deus não se agrada. Insiste em andar com certo tipo de pessoas. Vai chegar uma hora que Deus vai fazer, sabe o quê? Vai abrir mão. Vai fazer assim, né? Como é que diz? Como é que fala assim? Como é que diz? Lavar as mãos. É ou não é? Vai sacudir o pó. Também a Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Forte, é ou não é? Nem Elias foi poupado. Imagine nós.
Até Elias foi substituído. Imagine nós. Vou repetir essa frase. Toda pessoa que rejeita a direção de Deus, não buscando ou não seguindo a sua instrução, terminará por ser substituída. Se eu e você não permanecermos no caminho de Deus, daqui a pouco Ele vai pôr outro em nosso lugar. Você vai achar que é o patrão que não gosta de você, porque o patrão tirou você, mandou você embora do emprego. Ele é injusto. Não. Alguma coisa você fez que não agradou o patrão. Talvez ele já vinha dando sinal, o patrão já vinha reclamando, já vinha alertando, já vinha falando. Você não ouviu, ele tirou você e tem outra pessoa no seu lugar. Toda pessoa que rejeita a direção de Deus, a direção do patrão, por que os casais se separam? Porque um começa a não concordar com o outro. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Deus está à procura de pessoas humildes. O que é uma pessoa humilde? É uma pessoa simples, fácil de ser ensinada, fácil de ser corrigida, fácil de ser guiada. Deus está à procura de pessoas humildes e vazias de si mesmo. Quando fala vazia de si mesmo, quer dizer pessoa que não é orgulhosa, que não é soberba, que não é arrogante. Não, tem que ser do meu jeito. Nasci assim, vou morrer assim. Vai morrer mesmo. Deus está à procura de pessoas humildes e vazias de si mesmo, que permitam ser cheias com os planos dele. Quem está entendendo? Irmãos, os planos de Deus é melhor do que os nossos. Se você aceitar o plano de Deus, você vai ser um vencedor. Deus vai te levar até o lugar do seu sucesso. Amém, pessoal? Versículo 17. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Eliseu também é valente, assim como Elias. E também, lê o 18 aí. E também eu fiz ficar em Israel, diga comigo, 7.000. Olha para o irmão do lado e diga assim, 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. O que foi que Elias tinha dito para Deus? Só sobrou eu. Cala a boca, Elias. Eu tenho 7.000 além de você. Você acha que é só você que é crente? Você acha que é só você que sabe fazer? Está cheio de gente melhor do que nós, sim ou não? Deixa o Rony vacilar para ver se Deus não tem 7.000 melhor do que o Rony aí. Já pensou que tapa na cara do Elias? Só tem eu, só sobrou eu. Eu sou extremo zeloso. Eu amo essa obra, Senhor, mas só sobrou eu. Cala a boca, Elias. Tem 7.000 iguais a você e eu posso usar qualquer um desses 7.000. Mas Deus é soberano, irmãos. Jesus disse, se vocês não louvarem, as próprias pedras louvarão, clamarão. Irmãos, Deus é soberano. Se eu não quiser, tem quem queira. Se eu não me dobrar à vontade de Deus, sai, Rony, sai. Vou trazer outro melhor. Deus sempre tem um melhor que nós. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Isso nos mostra que Deus não dá a glória dele a homem algum. Deus não deixa a obra dele, o reino dele na mão de ninguém. O reino é dele, a glória é dele, a honra é dele. Amém, pessoal? Elias achava que ele era a última Coca-Cola no deserto. Você já viu esse ditado? Ele achava que ele era a última Coca-Cola no deserto. Mas Deus mostrou para ele que ainda havia outros 7.000 além dele. Se não tivermos o cuidado de seguir e executar os planos de Deus, conforme a vontade dele, ele sempre terá outras pessoas para pôr no nosso lugar. Quem está entendendo? A Bíblia diz, aquele que está de pé, cuidado para não cair. Você que ainda está aqui no reino de Deus, cuidado para não ser lançado fora. Cuidado para não perder a tua coroa. Diga glória a Deus. Vamos fazer uma oração ao Senhor, se coloque de pé. Coloque a mão no seu coração em nome de